Salve, salve! Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Poéticas de Ousadia e Ruptura, uma jornada com ó e nós aqui travês. E hoje nós vamos falar sobre teatro político, com o Marco Antônio Rodrigues, Gé Oliveira e o atuador Paulo Flores. E aí, para apresentar um pouquinho esses camaradas que estão com a gente, o Marco Antônio Rodrigues é um premiado encenador teatral, foi fundador e diretor artístico do Folias, Coletivo Teatral de São Paulo. É encenador também de O Teatrão, coletivo teatral português sediado em Coimbra. Tem especialização no sistema Stanislavski pela Academia Russa de Arte Teatral de Moscou. Como colaborador, atua como professor encenador da Escola Superior de Artes Célia Helena. Em Portugal, atua como professor encenador do curso de teatro da Escola Superior de Educação em Coimbra e na Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo do Porto. Entre seus últimos trabalhos está a encenação de Heréndira, a incrível e triste história da Cândida Heréndira e sua avó desalmada, dramaturgia de Cláudia Barral, a partir da obra de Gabriel Garcia Marques. E o Gé Oliveira é ator, diretor e dramaturgo, formado pela Escola Livre de Teatro de Santo André, estudante de Ciências Sociais na USP, concebeu, atua e dirige Gota d'Água Preta e Farinha com Açúcar ou Sobre a Sustância de Meninos e Homens, obra tributária ao legado dos Racionais MCs. Em 2019, foi o primeiro diretor negro a ganhar o prêmio APCA de melhor direção. Paulo Flores é premiado ator, diretor, iluminador, cenógrafo e fundador da tribo de atuadores Ó e Nós Aqui Travês, e um dos criadores da Escola de Teatro Popular da Terreira da Tribo. Graduado em direção teatral pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, coordena o projeto Escola de Teatro Popular da Terreira da Tribo, que trabalha com a formação teatral através de oficinas de iniciação, pesquisa de linguagem e treinamento de ator. Coordena o selo editorial Ó e Nós na Memória, selo que registra diferentes aspectos da trajetória da tribo com a publicação de livros e DVDs. Edita semestralmente a revista Cavalo Louco, revista de teatro da tribo de atuadores Ó e Nós Aqui Travês, e recentemente recebeu os prêmios Açorianos e Braskem de melhor ator por sua atuação em Meyerhold. Então eu vou trazer mais dois camaradas para a nossa conversa, para a gente abrir então os caminhos para falar um pouco sobre teatro político. Então eu vou trazer ninguém menos que a nossa amada Iná Camargo Costa. Como na vida real as coisas nem sempre acontecem segundo os estrategistas de Washington, nos anos 50, o teatro brasileiro deu uma guinada à esquerda, que fugiu inteiramente dos planos estrategistas. Foi tudo muito rápido. Em 1958, o Teatro de Arena de São Paulo encenou Eles Não Usam Black Tie. Em 1960, Revolução na América do Sul. E em 1962, Vianinha e companheiros fundaram o Centro Popular de Cultura, o CPC da UNE. No CPC, realizaram-se as experiências mais radicais de teatro que até hoje não foram devidamente analisadas, entre outros motivos, porque elas não correspondem às expectativas dos manuais franceses ou americanos com que continuamos sendo alfabetizados. Os que se considerem dessas experiências têm muito a estudar e a fazer. Primeiro, descobrir e incorporar criticamente as experiências do naturalismo. Depois, conhecer a história dos teatros livres, a verdadeira, não a escrita pelos inimigos. Em seguida, a extraordinária e riquíssima história do agitprop, da Revolução Soviética, sem a qual a obra de um Mayakovsky fica incompreensível. O capítulo seguinte é o teatro alemão, que culmina em Brecht, o dramaturgo e maior teórico do teatro épico. A Iná é sempre maravilhosa, né? Aí eu queria trazer também para a nossa conversa o Judson Forlan Cabral. Ele escreveu um artigo que chama Coletivo Negro, o Teatro e Sua Dimensão Política. São muitas as narrativas acerca do teatro ser uma atividade intrinsecamente política, antes de tudo pela reunião que estabelece. Ou seja, o que é político no princípio do teatro não é o representado, mas a representação. Sua existência, sua constituição física como assembleia,
Contudo, é preciso não esquecer que político, em sua acepção mais ampla, expressa tudo o que se relaciona com os interesses públicos. E que o teatro não é apenas a obra dramática e seu conteúdo, mas também a peça como representada diante de um certo público. Portanto, é através do representado que muitas vezes é instalado aquilo que para muitos autores vai ser o ato político por excelência. Isto é, o dissenso, a produção de perspectivas e vivências diversas em relação a uma obra comum, assim como a realidade em que está inserido, evidenciando um olhar não só para a mensagem, mas também para a obra em sua forma cênica, ampliando a interrogação quanto à abrangência do seu exercício. Podemos partir dessas duas perspectivas, nós podemos juntos pensar a dimensão política do teatro nessas esferas próprias a ele e assim refletir sua necessidade e sua relação com a realidade. O teatro, portanto, como um espaço de produção de conhecimento que possa vir a ser um contestador dos modos de ver, fazer e falar. Então, eu queria convidar aí para a nossa conversa o companheiro Marco Antônio Rodrigues, para abrir os caminhos aqui. Bom, vamos lá. Eu não sei se essa reflexão pode contribuir com alguma coisa, mas eu tenho uma preocupação contemporânea, né? Que é como é que a direita no Brasil e no mundo consegue com tanta facilidade se reunir em torno de pautas expressivas, únicas, e, no caso brasileiro, radicalizar as suas pautas na perspectiva cultural e política. E como é que a esquerda, e eu estou falando da esquerda na perspectiva não só partidária, mas a esquerda enquanto movimento artístico, movimento estético, não consegue minimamente se organizar e avançar. Por que a esquerda insiste em se deixar fragmentar dessa forma? Por que tantas pautas legítimas não conseguem se reunir sob um mesmo guarda-chuva para poder avançar? E isso está no palco. Isso está refletido no palco, isso está refletido na cena. Isso, de fato, é uma dificuldade enorme para se trabalhar. Parece que para cada um de nós existe uma legitimidade com relação àquilo que faz. E eu estou falando do teatro que interessa, ou da arte que interessa. E sem reconhecer a legitimidade daquilo que está ao lado. Como se o mundo fosse fragmentado e dentro desse mundo fragmentado a gente pudesse, de fato, avançar. Os resultados disso é que, e não tem como desconectar, né, a arte da política e da sociedade, é que a gente vive no país, o Brasil hoje é um laboratório mundial para o capitalismo mais selvagem e para a absoluta falta de forças da arte enquanto expressão simbólica de se conectar aos interesses sociais e populares. Eu não vejo realmente nenhum significado naquilo que a gente está falando. Pode ser um discurso muito pessimista, nihilista, etc., mas eu não vejo realmente significado a não ser para nós mesmos naquilo que a gente faz. Todo o nosso simbólico nacional foi sequestrado, sem qualquer resistência. Nós, no campo da esquerda, o que nós tentamos ser, no máximo para fora, é civilizados. E no campo interno, nós somos muito aguerridos. No campo interno, eu digo nas lutas intestinas. O resultado disso é que o Mário Schember, que era aquele antigo crítico de arte e físico brasileiro, um cara muito curioso, ele dizia que a radicalidade só se vê nas ideias. E eu acho que a prova maior de que a radicalidade só se vê nas ideias foi uma figura como Bolsonaro catalisar todos os interesses da direita e vencer essas eleições. Então ele tinha respostas para dar
respostas radicais para dar para as questões, e essas respostas radicais, de algum jeito, a população ouvia. Tipo, como é que você vence a violência urbana? Como é que você trabalha com essa conflagração, né, de um país tão desigual? Matando, prendendo, armando, né? E a esquerda, qual era a resposta que ela podia dar? A única resposta possível era, de fato, distribuição de renda, era, de fato, taxação de grandes fortunas, era, de fato, impor limites aos interesses bancários. Só que isso a esquerda não podia dizer, porque ela tinha que se colocar de forma absolutamente confiável para a população, né? De algum jeito, a nossa arte reflete isso. A nossa arte... Eu vivi uma experiência recente que foi a apresentação, foi a, a criação da Herêndira no palco do SESI, aqui em São Paulo e tal. E a Herêndira é uma obra bastante controversa do Garcia Marques, quando colocada em cena, né? Porque a gente vai mexer com um arquétipo, que é o da avó, ou seja, do núcleo familiar, onde a maior exploração da família está na própria avó. A avó explora prostituindo a neta, explora a neta prostituindo, né? Isso teve um grande sucesso popular, e eu não posso dizer que teve o mesmo resultado com relação a uma reflexão crítica sobre o assunto. Por quê? Porque o assunto não é politicamente correto. Então, o palco, de certa forma, no campo da esquerda, virou também, e talvez isso tenha a ver com a nossa gênese jesuítica, né? O lugar da moralidade, o lugar não da ética, mas da moralidade, desculpa a expressão, da cagação de regra, né? Onde eu ensino as pessoas a serem alguma coisa, ou seja, é um lugar absolutamente ingênuo, na minha opinião, né? Ingênuo, e que determina, inclusive, um destino nosso jogando fora tudo que é contradição. A gente pode jogar fora o Plínio Marcos, pode jogar fora o próprio Brecht, que você cita aí, que a Iná cita, pode jogar fora o próprio Duvaldo Viana, pode jogar fora, enfim, toda essa legião que trabalhou com a questão do paradoxo, com a questão do épico, com a questão da contradição, com a questão do se colocar a si mesmo em causa para poder gerar algum tipo de resultado na perspectiva da população, né? Isso é o que eu mais percebo no teatro de agora. Mais do que isso, até eu faço parte de uma geração, eu sou um dos caras que, em São Paulo, construiu a Lei de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo, com vários outros companheiros e coletivos, etc. Naquele momento, o que se instaurou definitivamente é a questão dos editais e a questão das comissões julgadoras. Hoje em dia, as comissões julgadoras, ou a crítica, se possa chamar de crítica, na verdade é um conjunto de lobistas que tem um espaço de sites ou de blogs, etc. E com isso eles ocupam esse espaço das comissões julgadoras, né? E ocupando esse espaço das comissões julgadoras, na verdade, agem de acordo com seus interesses privados. Por quê? Porque os blogs, os sites e tal são de pessoas físicas, né? Não existe mais o espaço público. Por mais que o jornal seja do dono do jornal, quando ele chega na banca do jornal, na banca de jornal, ele tem que ter algum compromisso público. Esse tipo de coisa hoje, de blog, de não sei o que lá, é opiniático no sentido mais pessoal. Portanto, não existe compromisso com isso, com relação a isso. Existe compromisso com relação à lobby, tá certo? E isso determina a nossa produção. E nós, artistas, saltitantes, concordamos com isso e não fazemos nenhum tipo de fricção crítica ou do pensamento ou do ensaísmo. Então, o país andou muito para trás com relação ao pensamento, porque o pensamento artístico é o pensamento ético. E se o pensamento artístico e simbólico não se manifesta de forma absolutamente clara e progressista, na minha opinião, nesse sentido, ele fica, de fato, numa situação muito confinada e pode ser facilmente expoliado e apropriado. É o que aconteceu e acontece no Brasil, né? Onde a questão cultural hoje é a bandeira principal da direita. E, só para não ficar totalmente pessimista com relação a essa análise, né?
A boa notícia é que ontem a gente teve algum tipo de reação, que vem de quê? De uma área expressiva da cultura popular e brasileira, que é do futebol. Pela primeira vez se surge algum tipo de movimento antifascista que não está na política partidária, que não está na questão artística, que não está em nenhum desses lugares que deveriam assumir essa responsabilidade, né? Mas que veio de um campo da cultura popular, o que é saudável, no mínimo, e esperançoso. Acho que é mais ou menos isso que eu podia dizer nesse momento com relação a essa questão. Obrigado, Marco. Eu queria te dizer só que aqui em Porto Alegre, ontem aconteceu já a segunda manifestação antifascista pelos Antifa, que também reúne artistas. Que E, bom. e ontem foi maior do que a última. Então, enfim, eu só espero que a direita não se utilize disso também. Enfim, queria convidar o Gé para conversar. Bom dia, bom dia. Bom dia. Uma alegria estar aqui. Realmente é um prazer. Nossa, já deu um quentinho aqui no coração só de ouvir o Marcão falar, de ter tido essa lembrança, Taninha, estar aqui na presença do Paulo também. Muito bonito de ouvir o percurso que o Marcão faz, porque, de fato, eu me insiro nessa continuidade, né? E também nessa ruptura, em alguns aspectos. Eu frequentei alguns dos encontros do Arte contra a Barbárie, né, que é o movimento do qual o Marcão fez parte, né, e cita, que fez a Lei de Fomento surgir por conta da Escola Livre de Teatro de Santo André, né? A gente lá na Escola Livre de Teatro sempre tinha essa orientação do trabalho coletivo muito forte por conta dos e das artistas orientadoras que estavam lá nesse momento histórico, né, ali por volta de 2000, 2001, 2002. E aí a gente foi muito instruído para esse pensamento coletivo. Então eu sou fruto desse pensamento, né, sobretudo do pensamento proletário do ABC, que é onde eu nasci, né, nasci na cidade de Mauá. Meu pai foi metalúrgico, pegou todo esse movimento das greves da década de 80, então eu me insiro aí e não tinha um lugar melhor para eu estar que não a Escola Livre de Teatro de Santo André, que formou todo o meu pensamento político, artístico nesse sentido. E aí, depois disso, quando a gente começa aqui na cidade de São Paulo esse movimento de fortalecimento, vamos dizer assim, de um teatro preocupado, num primeiro momento, basicamente com as questões raciais, a gente entende que, e aí entra o que eu estou dizendo, que é um pouco de ruptura com todo esse movimento histórico que o Marcão já brilhantemente coloca para a gente, e isso tem a ver com essa fragmentação da esquerda, que o Marcão também identifica, que é a gente, nesse primeiro momento, ali no final da primeira década de 2000, a gente tinha quase uma completa inexistência de pessoas pretas sendo proponentes do seu próprio linguajar artístico, ou empoderados desse linguajar artístico, ou descolonizados de um outro pensamento que não somente o pensamento europeu do teatro eurocentrado. Então, nesse sentido, a gente reproduzia toda a escala do capital também, internamente, dentro dos grupos de teatro dos quais eu consegui contracenar um pouco. A gente tinha ali os proponentes dos projetos, os pensadores dos projetos, ou seja, os detentores e detentoras dos meios de produção, né, de se viabilizar uma experiência artística, e os nossos corpos, as nossas histórias, os nossos pensamentos, eles eram mão de obra desses pensamentos que eram exteriores a nós. Então, quando a gente minimamente consegue identificar esse percurso, a gente também rompe com esse tipo de estrutura e a gente começa a ser proponente das nossas próprias questões e dos nossos próprios desejos artísticos. Para não dizer descolonização, em alguns aspectos. Claro que o Brecht, por exemplo, da minha formação, ele é vertical,
por conta da Escola Livre de Teatro de Santo André, por conta dos mestres que eu encontrei, das mestras como a Iná, como Alexandre Matti, que são as pessoas que foram o próprio Reinaldo Maia, né, Marcão? Eu lembro de muitas reuniões com o Reinaldo Maia, e o Maia, inclusive, numa situação, quando a gente foi apresentar o Frátria Amada Brasil, do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, lá no Folias, que foi a última apresentação pública dessa peça, o Maia, logo ali antes de falecer, acho que foi a última vez que eu vi o Maia vivo, ele identificou isso muito pontualmente. Ele falou assim, agora, com essa obra do Núcleo Bartolomeu, vocês conseguem fazer uma aliança ética e estética de um projeto que vocês já tinham, porque tinha uma presença massiva de pessoas pretas nesse projeto, vindas da periferia, né, da cidade de São Paulo, ou seja, vivendo o que o hip hop propõe a ser dentro de uma linguagem teatral como o Bartolomeu trabalha. E eu lembro nitidamente do Maia falando isso. Agora, com essas presenças, porque tem a cara do povo, vocês realizam o projeto artístico de vocês. E isso, para mim, despertou uma necessidade de reflexão sobre isso que leva a esse percurso que eu acabei de falar para vocês. Nesse aspecto de ruptura, nesse sentido, né? A gente toma para si a responsabilidade de criar o próprio destino artístico dessas produções. E aí a gente se liga, como você perguntou, Tânia, como referência, infelizmente e tristemente para a história do nosso país, a gente se liga à década de 40, a gente se liga ao surgimento do Teatro Experimental do Negro, pelo Abdias do Nascimento. Os motivos que fizeram o Teatro Experimental do Negro existir, infelizmente, em 2008, que é quando surge o Coletivo Negro, que é o grupo do qual eu faço parte, ainda se fazia necessário a gente ter que se reunir dentro de uma instância menor de reflexão entre os iguais do ponto de vista racial, para depois a gente tentar dar um outro passo, que aí sim eu acho que é um passo mais saudável. Eu não acho que isso tenha que ser perpétuo, que isso tenha que ser eterno, de tentar superar essa fragmentação, mas depois a gente se fortalecer internamente, porque dentro do pensamento da esquerda clássica, a gente também identifica que a questão racial sempre foi um apêndice, nunca foi se debatido como uma questão urgente e fundadora do próprio capitalismo dentro desse país, né? Se não fosse a escravidão negra no Brasil, o capitalismo não teria se desenvolvido do modo como se desenvolveu. E isso, o Florestan Fernandes já identificava lá quando ele falava que a questão era econômica, né? A primeira tese da esquerda era essa, e que de alguma forma isso está introjetado de um modo comum no pensamento, de um modo geral, do pensamento esquerdo artístico ou da ampla sociedade mesmo, que a questão não é o preconceito racial ou o racismo, que a nossa questão é econômica, né? A partir do momento que a gente foi inserido economicamente, o preconceito vai acabar, o racismo vai diminuir. E a gente sabe que não é assim, né? A Thaís Araújo, que é uma pessoa, por exemplo, rica, conhecida, famosa, ela sofre tanto ou mais racismo quanto qualquer neguinha da quebrada sem um nome conhecido nacionalmente, porque a questão é a raça, a questão não é econômica. Então, no teatro, isso também acontece. E a gente teve que fazer esse processo para depois a gente tentar se aglutinar de novo num projeto que seja, de fato, misto no ponto de vista da organização, do pensamento, e não só, né, da fruição da coisa. Porque, como você colocou, muito interessante a definição do Judson, né? E aí, nesse sentido, do interesse público, né, do teatro político a partir do ponto de vista do interesse público, a gente entende que a questão racial, sendo pensada através das formas cênicas, ela é, por excelência, um interesse público, porque a questão de gênero e de raça nesse país são dois dos pilares mais urgentes e necessários de se pensar. Acho que não tem como entender o país ou mudar o país sem encarar de frente as desigualdades de raça e gênero que a gente tem secular, né? Desde o processo como a formação desse país se deu. Então, a gente entende que é um movimento muito forte, que não é só de São Paulo, né? No Brasil inteiro, essas organizações estão muito fortes. Hoje, vendo a cena paulistana, eu entendo que tem, de fato, uma inserção democrática da maior camada da população, cada vez mais potente, indo ao teatro, pensando o teatro e abrindo a possibilidade de outras produções para além da questão racial. Eu acho que
os grupos mais antigos, que são os Crespos, a gente e as Capulanas, que é um grupo de mulheres lá da Zona Sul, de fato fez um trabalho de formação de público de base, que é o que também a esquerda falhou, né, Marcão? O Mano Brown identificou isso muito bem lá naquele discurso do Haddad, lá no Rio de Janeiro, que a esquerda, de algum modo, falhou na formação da base, né? E a gente não tem agora, o que a gente não tem? A gente não tem substituição, a gente não tem renovação. Talvez a esquerda esteja mais reproduzindo do que produzindo pensamento novo. E isso é muito triste. E eu sinto que no teatro a gente conseguiu produzir questões novas e não só reproduzir essas questões que ligam ao teatro de arena, que também está na nossa verve, no nosso centro de ação. E eu entendo que isso faz parte de um interesse público e de um interesse comum que diz respeito à maior parcela da população brasileira. E eu fico muito feliz de participar disso, tendo participado desse processo ali como estudante de teatro, que é esse processo que o Marcão colocou e ajudou a construir. E a gente faz parte disso, dessa continuidade também. Obrigada, Gé. Queria chamar o Paulo para a conversa. Bom, primeiramente, eu acho que o Marco Antônio e o Gé colocaram assim de forma assim clara, brilhante, né? A questão tanto do que se vive hoje, né, na sociedade brasileira, essa luta contra o autoritarismo e as formas que a arte, né, e especificamente o teatro, o que pode fazer, né, nesse momento tão crucial. E a questão, né, também de essas novas formas de discutir, né, a realidade brasileira. Bom, pegando a ideia do político, o político está ali desde a origem do teatro, né? Quando a gente pensa na origem do teatro ocidental, a gente vai lá para a Grécia, então, para a democracia grega, né? É o momento que surge o que a gente considera a origem do teatro ocidental, que é uma discussão pública sobre várias questões que afetam a comunidade. Então, essa ideia do político está presente no teatro sempre. Se a gente pega assim, pensar o teatro, né, e vou partir da minha experiência, né, da minha vivência com teatro, sem criar muita teoria. O político perpassa todas as questões da criação. Se a gente pensar assim, primeiro, conteúdo. O que nós vamos dizer, o que nós vamos discutir através da nossa encenação, da nossa representação de um texto, né, de uma dramaturgia. Como isso vai discutir os acontecimentos, as circunstâncias históricas, sociais, econômicas, relacionadas ao tempo em que se vive. Isso seria a primeira ideia, né, de algo que a gente poderia chamar de teatro político. O conteúdo, o que essa obra traz para os dias de hoje. A segunda questão seria de que forma isso se dá. Então, a questão estética. Qual a linguagem a ser utilizada, qual o espaço a ser escolhido. Então, essa questão que envolve o estético, a questão mais de que maneira um discurso ganha a sua forma para envolver, para, de alguma maneira, ressoar no espectador. A outra questão seria a questão ética. A gente pensar de que maneira
os artistas se organizam para criar uma obra de arte, para criar esse espaço de produção de conhecimento. E aí vem uma ideia que eu considero bem importante, que é a ideia do teatro de grupo, que é a ideia do coletivo, que eu vou voltar em seguida. Mas, indo adiante, talvez a questão mais crucial do que é o político no teatro é a questão que público nós queremos chegar, que público os artistas querem alcançar com o seu trabalho artístico. E que é talvez o grande desafio, que aí vai nos levar a sociedade a pensar que sociedade é essa que a gente vive, essa sociedade capitalista, excludente, onde a maior parte da sociedade ela está completamente afastado do acontecimento teatral. E de que maneira a gente pode romper isso? E aí, como o nosso grupo enxergou essa questão e como foi atrás, né, de alguma maneira, tentando resolver esse impasse de um grupo que quer discutir a sociedade, as relações entre os seres humanos dentro de uma sociedade capitalista, como a gente pode chegar a esse espectador ou esse possível espectador que está completamente afastado da criação artística no geral e falando especificamente o teatro, que sempre não, mas que a gente vem de uma herança de séculos de uma arte extremamente elitista, tá? Para alguns, para aquele que pode pagar o ingresso. Então, o teatro de rua é a possibilidade de chegar a todas as camadas sociais, tá? Criando talvez essa esperança utópica que a arte possa alcançar a todos, né? Essa ideia da democratização do acesso à arte, que na minha experiência, na experiência do meu grupo, foi através do teatro de rua. Essa ideia do teatro público, o teatro como um bem público, aquele teatro que consegue romper, então, todas essas divisórias, né, que a gente tem desde o início lá do aprendizado do teatro, do nosso estudo do teatro, sempre sendo algo mediado pelo mercado, tá? Mediado por essa questão financeira. E quando a gente pensa no nosso país como um país de extremamente desigualdade social, de que maneira é possível que um grupo de teatro possa sair daquele espaço de um público de classe média, de um público, de alguma forma, que tenha um conhecimento. Então, a gente pode pensar que o público de teatro quase sempre é um público já universitário, um público que tem um ganho específico, que possa pagar aquele ingresso. São questões assim que o Nós Aqui Travês se deparou logo na sua origem. Como chegar à maior parte da população? A questão, voltando lá para a questão do grupo, eu penso assim que nos últimos anos, por várias questões, e uma das questões foi certamente
a experiência que a gente teve dos governos progressistas no país, e claro, foi a luta dos grupos, né, e principalmente não se pode deixar de falar, tá, do que aconteceu na cidade de São Paulo, como o Marco Antônio falou, da criação de uma lei de fomento. Isso foi extraordinário para a cidade de São Paulo e para o país todo, certamente. Tá? E que foi um momento que se viveu no Brasil uma experiência, né, de apoio público para as artes do teatro, que é, mesmo certamente com todas as dificuldades que estão acontecendo no momento atual, é uma experiência inovadora e que transformou a cena paulista e influenciou o país todo. Então, essa ideia do teatro como um elemento de pesquisa, um trabalho continuado, que é fundamental para um teatro que possa se propor de transformação da sociedade. Acho que pode ser por aí. Sim, obrigada. Eu queria fazer uma pergunta para vocês e convidar o Gé para começar a responder, que é para vocês compartilharem um pouquinho com a gente de quais são as principais referências do teatro que vocês produzem, né? Do teatro que vocês vêm fazendo. Quais são as referências, né? As luzes que vocês puderam pegar de outros lugares para fazer esse teatro? Bora, Gé. Então, Taninha, para a gente, primeiro tem essa influência toda desses grupos que antecederam a gente, né? Eu até falei para você quando a gente se falou no telefone, eu cresci vendo o Folias, eu lembro do Folias lá na cidade de Mauá, naquela peça que vocês faziam com o grupo Tapa, o Marcão. Vocês fizeram a inauguração do Teatro Municipal de Mauá com essa peça. Happy End. Eu cresci vendo tudo isso, né? Parlapatões, Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, Companhia São Jorge de Variedades, aí uma cena bem paulistana, né? Me lembro de poucas peças nesse período de começo de outros lugares, né? Mas a nossa influência, sobretudo por conta da Escola Livre de Teatro de Santo André, que era onde, nesse momento, o que tinha de pensamento pulsante acontecendo em São Paulo, esse pensamento estava dentro da Escola Livre de Teatro de Santo André. Chiquinho Medeiros, Luiz Alberto de Abreu, Cláudia Shapira, Edgar Castro, Georgette Fadel, o Tó. Todo esse pessoal estava ali. Eu tive a sorte de viver esse momento, de ter essas pessoas como mestres mesmo, né? O próprio Alexandre Matti. Então, a nossa influência como grupo vem dessas experiências, desses grupos. Num segundo momento, quando a gente vai construindo uma própria linguagem, uma própria identidade nacional, a gente também tem ramificações dentro do próprio grupo, né? Eu, por exemplo, bebo muito na canção. Eu bebo muito no Racionais e na canção popular brasileira convencionada como MPB, essa clássica, né? Caetano, Gil, Chico, Edu Lobo. A minha pesquisa no teatro se dá muito pelo viés da canção. Eu acho que eu faço teatro porque eu não consegui ser músico. Então eu tento fazer do meu teatro música. E eu acho que isso me ajuda a chegar em pessoas que não são só da linguagem teatral. Por conta dessa mescla de linguagens, é uma coisa que me deixa muito, muito, muito inquieto com essa pesquisa. E isso também volta a se ligar novamente com a nossa herança de teatro musical brasileiro, né? Que é esse musical de esquerda, desde o show Opinião, desde o teatro de arena. Se a gente pegar, por exemplo, a produção do Arena Conta Zumbi,
a função central que a canção tem ali, e ali as composições são do Edu Lobo, né? É de uma complexidade estética e política que é impressionante para a época. E hoje em dia ainda a gente ainda se volta para essas referências, né? Calabar, Gota d'Água, todo o nosso musical, nosso imaginário de cancioneiro brasileiro passou pelo teatro, depois foi perdendo força e agora está retomando muito forte com várias produções como a Companhia do Tijolo, que também tem na canção um eixo central de pesquisa, o próprio Bando de Teatro Olodum, o próprio Núcleo Bartolomeu de Depoimentos. E aí eu cito o Coletivo Negro e o meu próprio trabalho, a parte do Coletivo Negro, que é, por exemplo, o Gota d'Água Preta, que não se vincula ao Coletivo Negro, mas tem também nessa linha de segmento de pesquisa. E aí os teóricos todos, o Brecht, como eu disse, é fundamental para a gente, e aí todas as outras questões que não são europeias, né? Como o Mbembe, a Angela Davis, todas as questões de pensamento político negro que vem trazer um chão teórico para a gente, para as nossas experimentações. Massa, Gé. Aí o Paulo podia falar para a gente? Paulinho, acho que você tem que ativar seu som. Obrigada. A grande influência que a tribo de atuadores Roinões Equitravês tem, tá? A gente sempre fala disso, né? Deixa sempre bem claro. É o pensamento do Antonin Artaud, teórico, né? E teatro, um grande visionário das possibilidades que o teatro tem, com o pensamento dialético do Brecht. A gente sempre fala dessa busca da fusão desses pensamentos. E na prática, como se deu isso? Quando a gente foi lá atrás, em 1977, a gente começou a realizar o laboratório que que ia resultar na primeira encenação do grupo, quando a gente nem ainda tinha o que nós vamos montar, né? Mas como nós vamos formar o grupo, estavam presentes na nossa ali cartilha, como a gente vai desenvolver os nossos exercícios, o pensamento do Grotowski, né? O livro aquele, Em Busca do Teatro Pobre, e os 200 exercícios para atores e não atores do Augusto Boal. Então, já estavam presentes, de alguma forma, essas ideias, né, que de alguma maneira o Enois Equitravês vai levar para a cena. Então, estão ali nos nossos exercícios iniciais Boal e Grotowski, que a princípio, naquele momento, era quase como dois caminhos diferenciados. Ou era um lado ou era o outro. E o Enois Equitravês compartilhou disso e para nós foi muito significativo e sempre a gente levou adiante essa fusão ou essa busca, né, de fusão desses pensamentos dissonantes, como do teatro dialético do Brecht e o teatro ritual do Antonin Artaud. E para nós sempre isso configurou sempre uma provocação e dessa provocação um momento de criação bem importante. Então, para mim, isso é um referencial. Claro que a história, né, do teatro brasileiro
o Teatro de Arena e o Teatro Oficina, que também a gente pode dizer que em algum momento houve uma contraposição dessas duas linguagens. Para nós sempre foi uma referência assim extremamente importante, mesmo que de longe, só através das poucas informações que chegavam lá na década de 70, né? Como chegavam em Porto Alegre as informações do que acontecia no centro do país. E para nós foi muito importante, como quando o Oi Nós Aqui Travessa começa a experimentar a questão do teatro de rua, a gente descobre, fica sabendo que no Rio de Janeiro existe uma experiência ímpar, né, de teatro que acontece nas ruas, nas praças, nas favelas cariocas, que é o Tá na Rua do Amir Haddad. Então, todas essas informações, para nós, são riquíssimas e estão presentes no nosso desenvolvimento enquanto coletivo teatral. Obrigada, Paulo. Tá na Rua está completando 40 em quarentena. Agora. Aí eu queria chamar o Marcão, então, para a conversa. Perguntas difíceis, né, Fia? Nada. Bom, olha só. Eu queria fazer só uma consideração antes, até para localizar um pouco o que talvez a gente tenha feito no Folias e que acaba influindo sobre o que eu tento fazer até hoje, tá certo? Já que o Jé e o Paulo e você estão vinculados ainda a grupos e eu propriamente não estou nesse momento, né? Faço um trabalho meio bissexto, meio de camelô. Mas eu queria dizer o seguinte, que talvez a influência central para a gente ali fosse a compreensão, e a gente teve muitos pensadores por perto que nos ajudaram muito nisso, tipo Plínio Marcos, tipo Paulo Arantes, tipo Iná, tipo Fernando Peixoto, enfim, esse povo era conselheiro do Folias, tipo Antônio Mercado, enfim, não vou lembrar de todos eles, mas... E, claro, o próprio Maia, que era o teórico central dessa história toda, né? Mas o que a gente percebia, a gente tem uma influência muito forte de um cara chamado Fernando Henrique, né? Fernando Henrique, porque a tese central do Fernando Henrique, que é a tese que vai orientar, inclusive, as teses do Paulo Arantes, do Chico de Oliveira, etc., é que o Brasil é o laboratório onde o capitalismo deu certo, o lugar onde o capitalismo deu certo no mundo inteiro, né? De fato, se a gente olhar, ele deu certo, tanto que ele continua com a sua função imperial espoliadora até hoje. Por quê? Porque ali se juntava, basicamente, que é a teoria da dependência lá do Fernando Henrique, ali se juntava principalmente o quê? Se juntava mão de obra barata e para reduzir bem, né, mão de obra barata e facilidade com relação à matéria-prima, né? Então, nesse sentido, duas questões centrais compuseram esse pilar do capitalismo, né? A colonização selvagem e a escravidão. Essas duas coisas norteiam um pouco a percepção da gente do que nos interessava pensar, do que nos interessava fazer, né? Aliado a isso, uma outra questão, que é uma questão burguesa, que é o momento em que o teatro se separa das outras artes populares, né? Quer dizer, o momento em que a dança, a música, o circo e o teatro vão ser separados por conta da própria formulação da cultura burguesa e, no caso do teatro, a prosa passa a ser o elemento central e o elemento aristocrático, né? Então, a tentativa do Folias era reunir aquilo que tinha sido separado de forma autoritária lá atrás. Então, a gente tinha enorme pretensão e ambição, e continua a ter, de juntar
o erudito com o popular, digamos assim, né? Sem abrir mão também daquilo que o erudito formula. Por quê? Porque isso também é uma apropriação indébita, né? Como o melodrama é uma apropriação indébita da televisão, como forma de cultura popular, de manifestação espontânea, etc. Né? Então, essa questão para nós é estrutural, a questão então da reunião dessas artes que estavam separadas. Então a gente mexe muito com dança, com circo, com teatro, com música, né? E a questão de dois pensadores do ponto de vista universal e contemporâneo, que são Stanislavski e Brecht. Podem parecer pares de opostos, mas a Iná, inclusive, tem um texto muito interessante sobre essa reunião, que chama Aproximação e Distanciamento Stanislavski e Brecht. Para nós isso também era um chão a se pisar, né? Depois, a gente entendia que o teatro tem uma função pública e que o espaço do teatro deve ser ligado à sua comunidade, etc. Então, o trabalho do Folias ali sempre esteve ligado ao centro da cidade, a Santa Cecília. Ele era palco, inclusive, de outras questões, não necessariamente artísticas, mas culturais, como reunião de mães, enfim, reuniões comunitárias, etc. Essas questões todas, o Folias sempre abrigou e abriga, até num sentido mais amplo, político e etc. Depois, só para concluir, tem o trabalho dos grupos, quer dizer, o trabalho dos coletivos de teatro que vinham lá atrás, que tinham tido uma ruptura na ditadura, Arena, Oficina, etc., que também nos interessava enquanto forma de organização de produção, até porque não existe e não existia outra forma de se organizar para produzir, né? Por mais que essa coisa do grupo tenha um lado meio promíscuo, que é esse lado meio familiar, às vezes meio chato, meio burocrático, etc., mas era a forma progressista que a gente entendia que podia ser se dar enquanto organização, né? Então, o Folias tinha um coletivo grande e tinha uma força gerencial, digamos, tinham 6 ou 7 que eram os gerentes do grupo que tocavam essas questões na discussão com todos, né? Dentro disso, tem duas influências muito fortes que eu acho que era o trabalho dos grupos que tinham feito esse trajeto pós-ditadura e até a contemporaneidade, que para nós eram o Oi Nós Aqui Outra Vez e o coletivo do César Vieira, que eram coisas próximas, né? Eu sou fã de vocês de muito tempo atrás, né? De ter ido para Porto Alegre, de ter visto coisa aí, de ter tentado, você inclusive sabe da última oportunidade onde eu tentei ver o teu espetáculo de vocês e não consegui. Lembra disso? Eu estava lá um dia, Paulo, vendo o espetáculo e de repente no Festival de Porto Alegre, 3, 4 anos atrás, sei lá, e um antigo ator que estava ali como espectador passou mal e o espetáculo parou. Vocês lembram disso? O espetáculo parou e eu fiquei frustradíssimo, porque, porra, eu não consegui ver o espetáculo. Aí eu vi. Aí a Tânia liga e fala, nós estamos indo para São Paulo, não sei o quê, vamos lá, vamos estar lá no Vento Forte. Aí eu todo alegrinho, sim, você, peguei meus alunos, inclusive, vamos lá ver. Chegamos lá, estava chovendo, teve que cancelar a porra do espetáculo. E eu não consegui ver. Aí a terceira vez que eu ia, a Tânia falou, por favor, não venha, porque você é muito pé frio e vai acabar não acontecendo o espetáculo. Então, esse espírito de guerra, né, que grupos como Oi Nós, enfim, e hoje em dia eu fico muito feliz de ver todos esses coletivos, ver o teu trabalho, enfim, porque eu acho que isso, como dizia o Maia, tem um fio de tradição e de ruptura que se mantém. E é isso que faz com que a gente faça, de fato, a diferença, possa fazer a diferença, né? Se não para os outros, pelo menos para nós. Então, acho que esse mais ou menos é o quadro, Tânia. Falei demais, né? Mas tudo bem. De maneira nenhuma, Marcão. Eu vou encher um pouquinho mais o saco de vocês e queria perguntar qual o caminho a seguir por um teatro que se pretenda político num momento de avanço do fascismo, que é o que a gente está vendo nesse exato momento nesse país que está um caos. Então, eu queria que vocês falassem perspectivas para esse momento, né?
que nós temos que fazer nesse momento? O que vocês creem que o teatro deve fazer nesse momento? Aí, vou propor que você comece, Marcão, que já está aí, microfone aberto. Bom, tem uma frase do Babilônia, do fim do Babilônia, que é um espetáculo do Folia de 2003, alguma coisa assim, dramaturgia do Maia, que o Ailton Graça pergunta, o Ailton faz lá o chefe da gangue lá, né? O Ailton Graça pergunta assim: e agora? Para onde nós vamos? E a resposta é: nós devemos aldear. E eles aldeiam, eles se fecham. Eu acho que isso que está acontecendo, inclusive aqui, Tânia, nesse momento, é uma forma de aldeamento, sabe? É uma forma de não entenda que a gente tem que ficar produzindo grandes coisas nesse momento. Eu acho que é um momento da gente oportunisticamente perceber essa pandemia como uma forma da gente conversar entre a gente, da gente ver o quanto a gente errou, o quanto os governos progressistas não foram tão progressistas assim. Olha que eu sou Lula desde o início da vida, entendeu? Mas o quanto o preço da utopia ali, né? A gente tem eu acho que a gente vive uma fase assim que é pós-utopia, né? Quer dizer, eu peguei essa fase da utopia, né? Na redemocratização, etc, etc. Primeiro, entender que, de fato, essa democracia representativa só serve para manter o capital no estado que está. Segundo, para entender que o papel da gente tem que ser, de fato, atuar de forma muito radical, né? E para atuar de forma radical, a gente precisa aldear, a gente precisa, de fato, se juntar, a gente precisa conversar entre a gente precisa ter algumas pautas mínimas. E a gente não pode mais ficar negociando do jeito que a gente negocia com o mercado, porque continuamos a negociar. De certa forma, isso e é um pouco o que esses governos progressistas fizeram. A gente precisa, e acho que nesse sentido o trabalho dos coletivos identitários é importante porque são eles os responsáveis, talvez, por, nesse momento, fazer o luto. Ou seja, a gente nunca fez o luto. A gente passou, por exemplo, pela anistia e anistiou os torturadores, né? Nada se inscreve no país. Nesse momento que você vê milhares de pessoas morrendo que nem mosca, as pessoas continuam a agir como se nada tivesse acontecendo, como se não fosse um sinal vermelho absurdo. E isso não é do ponto de vista do poder, do ponto de vista da gente, das pessoas, dos indivíduos, como se isso não me atingisse, sabe? Então, isso é uma necessidade absoluta da gente trabalhar com a ideia de inscrição. E a arte pode ajudar nessa ideia de inscrição, de que as coisas tenham consequência, de que se faça o luto, de que se façam os resgates que têm que ser feitos. E aí a gente vai chegar num lugar que é o quê? É preciso, de fato, ter a grande utopia de destruir esse sistema. Que emocionante, hein, Marcão? Emocionante, porque acho que a geração de vocês, né, que acho que é a mesma do Paulo, da Taninha, enquanto grupo, realizaram de fato a abertura dos caminhos, né, para a gente. E isso é um grande feito de uma geração, pensando no que vocês fizeram, que o Paulo também pontuou muito bem, para o país, enquanto lei pública, que é a lei de fomento, fora as criações estéticas que vocês fizeram, vocês deixaram um legado insuperável, né? E eu fico pensando qual é o desafio da minha geração, o maior desafio. E você, Marcão, traz a possibilidade do luto como um desafio que a gente vai ter que enfrentar. Como diria o Shakespeare, né? É um triste fardo para a minha geração, porque é um momento muito sombrio, né? É um momento muito sombrio, muito difícil tentar formular qualquer ideia de futuro agora, no meio desse turbilhão todo. Mas eu acho que o caminho é esse, é continuar
essa luta que vocês empenharam e foi empenhada também antes de vocês, e que a gente possa, de fato, fazer o luto e fazer reviver todas as nossas ancestralidades que são tão norteadoras do caminho de luta, como o Brasil sempre foi, né? Nada no Brasil foi fácil. Então, acho que é isso, é continuar fazendo esse trabalho de base, é se aldear, a gente precisa se olhar verdadeiramente no olho dos nossos pares e botar as questões na mesa, de fato, e tentar aparar as arestas para que o que nos una fique mais forte do que o que nos afasta. Eu acho que a minha geração perdeu esse elo que vocês tinham enquanto geração, né, Marcão? Eu lembro das reuniões de debate críticos internos, tanto estético quanto políticos, de um jeito que eu nunca mais vi depois que o Arte contra a Barbárie esfriou, né? E naturalmente, porque é um movimento político muito intenso, também não tem como se estender há tanto tempo no tempo e espaço, né? Por tanto tempo no tempo e espaço. E eu sinto que a minha geração, por fruto desse capitalismo individualista, a gente também foi se fragmentando e foi ficando difícil a reunião coletiva, o pensamento crítico coletivo. É muito dialético tudo, né? É muito difícil equalizar. Mas acho que o caminho seria esse. Acho que a gente precisa se fortalecer enquanto pares para a gente poder ter, de fato, uma proposição de país novamente, pensando no todo, né, de uma proposta de enfrentamento. Porque a direita está muito organizada, né? Porque tem tudo a favor, né? Tem os meios de comunicação de massa, tem o poder econômico. Ele só não tem a arte potente que a gente tem ainda, como diz o Roberto Schwartz, né? Ainda temos a hegemonia da esquerda no pensamento crítico artístico. Mas também não sei até quando. Também não sei até quando. Porque eles estão se organizando e estão ficando muito fortes. E a gente está fraco do ponto de vista organizacional, né? É muito sintomático que as torcidas de futebol tenham aqui em São Paulo ido para esse embate e a gente não, porque a gente de fato tá fraco e também faz parte, né? Não dá para ser Lula, não dá para ser Lula todo dia, não dá para ser Mano Brown todo dia, não dá para ser Angela Davis todo dia. E a gente está num momento de tentar renascer. E dói nesses canalhas que eles não tenham essa hegemonia, né? No pensamento crítico, assim. Então, é bem provável que eles estejam empenhados em fazer isso. E aí a gente pode perder esse trem, hein? A gente pode perder esse trem da história. Queria chamar o Paulo, então, para conversa. Tem que abrir. Abriu? Abriu. É um momento de fragilidade, então isso que o Gé terminou aí falando me bate profundamente, né? Porque é um momento onde a gente não... primeiro que a gente nem consegue realizar o nosso ofício, né? Os espaços estão todos fechados, né? De que maneira a gente consegue, através do teatro, levar essas questões para o público? Então, isso não existe nesse momento, né? Talvez seja um momento único na nossa história que o teatro não tem mais o seu lugar de fala. E claro que os grupos, principalmente, né, porque eu acredito que criar coletivamente é uma atitude ética, de compromisso, né, com o teatro, que seja necessário no nosso tempo, no nosso lugar, que a gente precisa, né, encontrar formas de como nós vamos responder a essa crise que é estrutural, que é em todas as suas vertentes, né, econômica, social. De que maneira nós vamos conseguir dialogar com o público após esse tempo, tá, que a gente chama de pandemia, onde nós estamos isolados, né? Esperamos
como foi quando os teatros em Londres ficaram fechados com a peste, acabou logo a seguir surgindo Shakespeare. Esperamos que o nosso teatro possa corresponder ao momento que a gente vive, logo passado esse momento crítico. Mas eu só queria lembrar assim que os grupos, eles sempre criaram redes de ativismo político, tá? E político e poético, porque sempre transcenderam apenas o discurso ideológico para também levar para a questão estética. Então, desde lá, a gente pegando só as últimas décadas, o movimento brasileiro de teatro de grupo nos anos 90, que acabou originando diversos coletivos artísticos em todo o país. Depois o Redemoinho, nos anos 2000, a Rede Brasileira de Teatro de Rua, que está aí, continua viva, continua na luta. Então, sempre os movimentos de grupos levaram a uma discussão mais aprofundada da realidade que a gente vivia. E, claro, né, relembrando, como eu falei anteriormente, o Arte contra a Barbárie, que acabou produzindo uma lei pública de apoio, de fomento, né, às artes cênicas, ao teatro especificamente, que foi talvez um ponto marcante na história do teatro de São Paulo e do país. E hoje a gente continua, né, com a ataque, quer dizer, levando a discussão, tentando num momento extremamente dispersivo, né, e completamente desarticulador, né, dos coletivos de teatro, dos artistas, conseguindo reorganizar, levar a discussão hoje urgente, que é a sobrevivência dos artistas, né, nesse momento, dos coletivos teatrais e dos espaços independentes. Porque se a gente não conseguir manter esses espaços, o que vai ser depois da pandemia? O flagelo, né, que vai acontecer para o teatro, para as artes cênicas, a não existência mais dos espaços independentes. Obrigada, Paulo. O Gé e o Marco, eles vão fazer uma pergunta para o Oi Nós. O Gé podia começar fazendo. É um presente que eles vão dar para nós hoje nessa jornada Oi Nós Aqui Outra Vez. Né? Uma pergunta aí para Oi Nós Aqui Outra Vez. Manda, Zé. Manda, Gé. Pô, Taninha, fiquei pensando muito nisso, né? E acho que como vocês sempre nos ensinaram muito, né? E tem muito a nos ensinar, fiquei pensando isso. Quais os métodos, quais as sistematizações que vocês utilizam para tornar uma especificidade política algo geral, algo que diga respeito a todos nós? Como tornar uma especificidade política algo geral, do ponto de vista artístico? Pode mandar aí, Marcão. Anote tudo, Paulo Flores. Desculpa, tem que te liberar aqui. Não, só vou Pronto. de novo tentar contextualizar um pouco a questão, tá? Nos anos 80, faz muito tempo, né, Tânia? Eu trabalhei durante 2 anos com o Plínio Marcos, e foi meu parceiro até o fim da vida e tal. A gente brigava muito, mas, enfim, a gente é da mesma terra, inclusive, né, de Santos. Mas eu estou falando do Plínio pelo seguinte: na época a gente tinha um grupo chamado O Bando, e o Bando tinha uma postura que era assim: não aceitava um tostão de governo.
porque entendia que aqueles governos nos anos 80 eram governos fascistas, tá certo? E que, portanto, aceitar qualquer recurso deles, a Barrela tinha sido recentemente liberada, a Barrela ficou censurada, a primeira peça dele ficou censurada desde 1958, na época que isso foi escrito, até 1979, né? E o bando se organizou a partir disso. E aí a gente manteve aquele grupo durante uns 2 anos, era um coletivo imenso, tinham 40 pessoas, né? E sem aceitar um tostão de dinheiro público, né? O Plínio entendia que, e aí a questão que eu coloco para vocês é existir versus resistir, né? O Plínio entendia que resistir era coisa de náufrago, e eu compactuo dessa ideia dele, né? Resistir, num primeiro momento, pode te levar a ser conformista e reativo, pura e simplesmente. Então, o Bolsonaro joga uma bolinha e nós, que nem cachorro, saímos correndo, todos atrás da bolinha, levamos a bolinha de volta para ele e ficamos batendo palma, não só para o Bolsonaro, mas para todo esse sistema que é composto de Congresso, Bolsonaro, STF e tal, dançar. Isso pode ser, de certa forma, uma estratégia, mas não uma finalidade. Tá certo? Eu posso produzir pequenas leis aqui e ali, posso fazer coisas assim, assado, como estratégia, mas como finalidade, não. A finalidade diz respeito à existência. Então, a minha perspectiva com relação à existência, e que eu coloco para o Oi Nós, e porque sei que comungam disso, é como é que a gente faz para existir, no sentido de constituir artisticamente como utopia a ideia de uma sociedade igualitária e sustentável ambientalmente. Ou seja, como que a gente não abre mão da finalidade e não se perde nas táticas e nas estratégias. Porque é isso que eu acho que é o problema da gente enquanto teatro como um todo nesse momento, enquanto arte como um todo nesse momento. A gente acaba aceitando alguma esmola, aceitando algum objetivo imediato como objetivo finalístico. E isso não é existir, isso é resistir. E resistir é uma coisa, como dizia o Plínio, de náufrago. Dali, Marcão, a gente vai ter que bater em ti agora. Tô brincando. Paulinho, bora? Paulo Flores. Queria dividir a resposta contigo, tá, Tânia? Eu falo um pouquinho, depois tu fala. Tá? Essa experiência do Marco Antônio, com o Plínio Marcos, é muito parecido com a origem do Oi Nós Aqui Travessa. A gente surge em 78 não aceitando nenhum tipo de apoio daquele sistema que a gente não reconhecia, de ditadura fascista que a gente vivia. E naquele momento havia apoio para montagens teatrais e a gente se negava a receber qualquer tipo de apoio. Então, o Oi Nós, a gente pode dizer que foi forjado na dificuldade da sobrevivência. E estamos vivendo um momento muito crítico, muito que a gente não consegue assim pensar como vai ser o amanhã mesmo. Estamos lutando no dia a dia para conseguir sobreviver num momento onde não se pode trabalhar. Então, a questão da resistência também é muito interessante, mesmo que seja... Atualmente, a gente usa muito a palavra resistência. Mas, no momento que surge o Oi Nós, a gente dizia
Nós queremos um teatro que vá além do teatro da resistência. Nós queremos ousar se opor. Tá? E eu acho que é bem toca bastante nessa questão. É uma questão de resistência. Tá? Continuar vivo para continuar pensando, para continuar apontando para uma sociedade futura de liberdade, de justiça social. É muito difícil, né, pensar o que vai acontecer daqui para frente. A gente sabe que é uma questão de pensar o estético, de pensar o político. Que teatro é esse, né, que nós vamos propor daqui alguns meses, daqui um ano, né? Porque não se sabe o que vai acontecer, né? Quanto tempo o teatro será impedido de se comunicar com seus espectadores. E também a questão que sempre é fundamental, o caráter logístico, a manutenção do projeto teatral. A gente não sabe de que maneira um grupo de teatro consegue sobreviver, né, nos tempos de hoje. E o Porto Alegre, né, a gente vive uma realidade já de alguns anos onde não existe nenhum tipo de apoio, tanto da cidade, de políticas municipais, como de políticas estaduais de fomento ao teatro. Então, é uma terra devastada e que só piora agora nesse momento de pandemia, onde até agora não existe nenhum meio para de alguma maneira, minorar essa dificuldade dos artistas sobreviverem e dos espaços culturais independentes sobreviverem. Mas os nossos desafios. E se eu tiver que pensar sobre o que vai ser, acho que é um teatro, como o Aí Nós Aqui Travês tem tentado durante essas décadas, de chegar à maior parte da população. Então, vejo que o teatro que aponta para o futuro é esse teatro popular, esse teatro de rua, que pode alcançar esse público que está fora das salas de espetáculos, né? E que afirmando uma identidade de princípios libertários, a gente possa levar arte e política para a população em geral, que é que eu acho que é a nossa grande questão, né? Como a gente chega à maior parte da população, como a gente discute questões emergentes da sociedade, como nós estaremos vivendo daqui a alguns meses, né? E como o nosso país estará enfrentando essa onda fascista e de que maneira o teatro possa estar comprometido com as ideias progressistas, com as ideias de democracia, com as ideias de igualdade social. Queria que tu continuasse, Tânia. Acho que tu já falaste tudo, Paulinho. Mas não sei, tem uma coisa que eu fiquei com vontade de dizer, né? Que eu acho que uma forma de existir é que, na verdade, para o Oi Nós, Marco, sempre teve muito perto a ideia de resistir. Porque senão nós não estaríamos aqui, se não tivéssemos também dispostos a resistir nos momentos em que existir era tão difícil. Então, eu acho que
talvez eu não tenha essa percepção tão negativa da ideia da resistência. Eu acho que não é possível permanecer na resistência sem seguir avançando. Se ela te puxar para trás, se ela for como um freio de mão, não interessa. Mas se ela garantir que tu vai ficar aqui para avançar naquilo que é fundamental, eu acredito que ela é muito bem-vinda como estratégia de luta também. E eu acho que é dessa maneira que o Oinós sempre entendeu a ideia de resistir, né? E não estaria aqui há 42 anos se não tivesse resistido também. Né? Acho que essa é uma questão. Eu acho que uma das formas de existir que o Oinós vem encontrando é justamente algo que tem muito a ver com o que tu colocou como estratégia desse momento, por exemplo, né? Aldear, quando você trouxe a Babilônia, né? Aldear. Para nós, essa ideia do aldear tem a ver com isso que a gente está fazendo aqui. E o Oinós fez isso ao longo de 42 anos. O Oinós não ficou trancado na sua terreira, né? No seu terreiro, isolado do resto. O Oinós foi procurando as companheiras e companheiros, né? Os seus irmãos, que por mais que nós não fizéssemos teatro político da mesma forma, a gente se entendia irmanados, né? O Reinaldo Maia teve na terreira mais de uma vez, porque a gente queria, né, trocar com ele, como trouxe o Latão várias vezes, como trouxe tantos coletivos e tantos representantes do teatro para dentro da nossa casa, para estabelecer esse diálogo mais vivo, né? E para dar sentido também para a nossa existência, e não se sentir isolados no existir nem no resistir, né? Eu acho que essa é uma das estratégias, uma das formas, né? Que é manter o nosso afeto e o nosso pensamento nômade, capaz de não se conformar em estar aqui, mas está sempre buscando mudar o pensamento, desafiar-se a fazer o novo, né? E aí eu acho que é nesse sentido também que o Paulo coloca, que é se desafiar, né? Também não permanecer apenas resistindo, senão ousando opor-se a esse estado de coisas. E eu acho que isso é um coração para o Oinós, sabe? Manter-se... quando eu trago essa ideia do nômade, tem a ver com não ficar fechado naquilo, né? Mas, de repente, ir ao encontro do desconhecido, ao encontro desse outro, que vai nos fazer mudar também. Que vai nos fazer encontrar formas e estratégias de existir e de nos reinventarmos, assim. Mas eu tenho certeza que, por mais diferente que seja em São Paulo, não é tão diferente assim em vários aspectos, mas eu sei que em alguns é diferente, né? Do ponto de vista econômico, por mais que nós estejamos ainda numa parte privilegiada desse país gigante que é o Brasil, e a gente tem que entender que o Sul também é uma parte privilegiada, assim como o Sudeste em alguns aspectos, sobretudo nesse, né, no financeiro, a gente também está um tanto à margem da coisa. E há muito tempo que a gente tem que lutar para não morrer, simplesmente isso. E eu penso que hoje tem muito a ver com isso que vem acontecendo há alguns anos já, né? Há pelo menos 5, 6 anos, de uma forma mais radical, né? Que sobreviver, manter-se vivo, é uma subversão. Não se deixar morrer, pronto. Então, é isso, não tem mais o que fazer e eu vou ser abatido e vou permitir que me abatam, né? E eu penso que é tudo que o status quo, que a direita quer que a gente faça, né? Que a gente acabe, que a gente morra, que a gente diga não aguento mais. E ponto. E a gente vem remando contra a maré, se debatendo, se irmanando para não morrer. Né? Então, acho que é uma maneira de resistir para existir plenamente, né? Para existir numa perspectiva outra. Eu acho que era só isso que eu queria dizer, mas eu te agradeço muito pela pergunta. Muito pela pergunta. Posso subverter a ordem só um pouco? Claro. Porque eu acho que para mim, um dos modelos de existência é justamente o Oinós. Porque existência significa trabalhar com o fio da tradição apontando o futuro. Isso não é resistência, isso é existência. Né? Vocês vão buscar na Antígone, na Cassandra, no Boal, esse fio
que mantém a perspectiva de, como dizia o Saramago, a humanidade é uma coisa para ser inventada ainda. Essa construção da humanidade. Por isso eu acho que isso é existência, né? E resistência é se submeter ao sistema, é de algum jeito negociar com ele, né? E eu acho que vocês, para mim, são um exemplo de existência, um modelo de existência, né? De ação fora de casa, dentro de casa, porque eu já vi coisas de vocês incríveis dentro de casa e fora de casa, Paulinho, entendeu? Na rua e trazendo a rua para dentro de casa, sabe? Então, como que junta o Arthur com o Brecht, como que junta esse modelo de atuação, como que junta esse modelo de terreiro, terrena, meio religioso, meio tudo, sabe? Então, nesse sentido, eu acho que vocês, para mim, significam a existência. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e com o Gé, né? Eu nunca tive a oportunidade de conversar, mas estou muito feliz de conhecê-lo por aqui. Eu acho que isso é uma forma de existência, sim, não de resistência, né? E só para concluir também, eu faço parte aqui de um pequeniníssimo grupo que está trabalhando num manifesto poético, que tem o Chico César e o Braulio Bessa como cabeça, um pouco do cabeça mote, né, pela música deles e tal, pela música do Chico e pela poesia do Braulio Bessa. A gente está tentando fazer um manifesto poético que junte vários artistas. Então, eu queria desde já convidar vocês para participarem disso, né? Daqui a pouco a gente passa isso para vocês e vê se a gente consegue produzir uma coisa potente e afirmativa no sentido da existência. Oba! Eu queria só complementar uma coisa. A gente tem uma questão com algumas palavras, né? Quando a gente fala muito de utopia aqui, muito. Utopia para nós tem um companheiro que já não está mais entre a gente, que a certa altura, para falar do nós, ele cunhou o termo utopia em ação. E a gente tem sempre essa palavra, né, junto com a gente, e a gente acredita que cada dia que a gente existe, a gente deu uma driblada e fez a utopia realizada, sabe? A gente fez, você achava que isso não ia acontecer? Hoje nós estamos aqui, olha só, ainda estamos com o Marcão, com o Gé, e se fuderam, porque a gente vai, né? A gente tá realizando a utopia. Então, e aí se alguém pega o termo em si, vai dizer, não, vocês não entenderam o que significa. Então, isso é uma coisa que acontece de forma recorrente com a gente. E eu acho que a gente tem uma coisa com a palavra resistência também. Então, é muito bacana tu trazer essa ideia, essa outra perspectiva da resistência. Eu também te agradeço por estar aqui e pela pergunta. E eu queria falar rapidamente sobre o que o Gé colocou. Sabe o que eu fico achando, Gé? Que eu queria te usar como exemplo disso, sabe? Quando tu resolve que não é mais possível, né, continuar existindo e mesmo fazendo teatro sem trazer a questão do preto para a cena, que poderia ser uma especificidade, é quando tu é mais amplo. É quando tu chega a todo mundo. É quando tu fala para todo mundo, indiscriminadamente, sobre algo que é fundamental para todos nós enquanto nação. Então, eu fico pensando que esse é um princípio que a gente tem quando vai pensar o que falar, né? A gente tenta ser muito sincero com aquilo que está doendo agora aqui, aquilo que a gente quer colocar na cena, né? E eu acho que é nesse momento que a gente é absolutamente sincero com aquilo que para nós é fundamental dizer, que a gente fala para mais gente e a gente é mais amplo. Então, aquela, né? Canta a tua aldeia e serás universal. Eu acho que é também, coloca a tua dor, coloca a tua questão com sinceridade em cena e tu vai estar falando para todo mundo e essa dor vai poder ser uma dor que né, quando compartilhada, ela também se redimensiona, se ressignifica. Eu acho, eu responderia assim a questão que tu colocou, né? Espero ter colocado a contento, mas também te agradeço muito pela pergunta aí. Eu queria saber se algum de vocês tem algo mais que gostaria de dizer para finalizar. Não, ninguém é obrigado, viu? É só se quiser.
Eu quero dizer, sim, claro, sempre que puder dizer, eu quero dizer. Eu quero dizer que o palco é sempre uma tribuna, né? E se esse é o nosso palco agora, bidimensional, com todos os seus limites, ele não vai deixar de ser uma tribuna até que a gente consiga as condições presenciais para que o teatro resgate a sua identidade maior, né? E que eu estou muito agradecido por poder participar dessa conversa aqui com vocês e por estar vivo e por fazer parte dos 70% que não compactua com esse lixo todo que está aí. E que a gente vai, sim, reconstruir esse país e esse povo que se perdeu. Eu também queria dizer que foi muito mágico esse encontro, porque reacendeu de fato uma chama de vida muito bonita nesse momento de morte, né, que a gente está vivendo já há um tempo, né? Não é de agora e não é agora. Agora só a cova ficou mais larga no mesmo dia. Ela não é mais fracionada durante o ano. Mas saber que eu tô no mundo com vocês desse lado da luta é de fato uma coisa que conforta o meu coração e que me faz ter fé no futuro. Um país que tem o Oi Nós Aqui Travês, um país que tem o legado que o Marcão deixou e deixa junto com Folias, um país que tem Lula, que tem Mano Brown, que tem Chico Buarque, que tem Elza Soares, Elis Regina, pode ter fé no futuro. Estamos vivos e vivas e não vão acabar com a gente ainda. Muito obrigado, Taninha. Obrigada. Paulo, muito obrigado. Marcão, muito obrigado. Obrigado, Tânia. Obrigado, Paulo. Obrigado, Jé. Paulo, alguma consideração final? Queria agradecer ao Gé e ao Marco Antônio por terem participado da nossa jornada, a gente tentando entender esses novos tempos, esses mecanismos tão distantes, né, do que a gente acredita como teatro. E é muito bom a gente ter conversado um pouco sobre essas questões, né, que nos aflige e aflige a todos os fazedores de teatro. Então, muito obrigado a vocês por esse momento. E eu queria, então, dizer para vocês que eu acho que a coisa mais revolucionária que há é o amor. E que eu acho que foi muito amoroso esse encontro e eu quero mandar uma nuvem de amor por aí, que a revolução amorosa aconteça em todos os níveis e agradecer muito por nós estarmos juntos, como disse o Zé, nessa caminhada e nesse momento tão crucial e que eu entendo que a nossa atuação nesse momento pode ser muito, muito, muito importante nessa disputa do imaginário, nessa disputa de construção desse outro dia aí, que a gente vai ter que virar essa noite, né? A gente vai ter que transformar isso em dia e acho que a gente tem que tomar para nós essa tarefa também, né? Nós somos parte nessa construção. Então, muito, muito obrigado a todos por esse momento. E eu queria aproveitar para convidar também as pessoas que estão acompanhando a jornada do Oi Nós a manter viva a Terreira da Tribo, que é o Centro de Experimentação e Pesquisa Cênica do Oi Nós e também uma escola de teatro popular. E ela está correndo o risco de fechar suas portas a qualquer momento. Então, eu quero convidar a todos para não permitir que isso aconteça. Estou convocando vocês para ajudar o Oi Nós, para continuar mantendo esse espaço, que não é um espaço importante só para um coletivo teatral. É importante para uma cidade, é importante para o nosso estado e para todo o país que nós tenhamos esses espaços que são pulmões, onde se respira ar do bom, onde se imagina, e enquanto nós imaginarmos que o mundo pode ser outra coisa, eles não venceram. Então, ajudem a Terreira a manter as suas portas abertas. Você pode apoiar através do benfeitoria.com/Terreira da Tribo, o link vai estar por aqui embaixo ou aqui em cima, ou você pode, se não usa cartão de crédito, não quer fazer um financiamento recorrente, você pode fazer um depósito na nossa conta bancária e os dados também estarão por aqui. E a gente conta muito com vocês para manter a Terreira da Tribo de portas abertas, formando gente, conversando, dialogando, fazendo muito teatro.
Um abraço, então. Merda pra nós!